Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Pode Batalhar. Se o irmão ainda não é inscrito, convido a se inscrever no nosso canal, a clicar no sininho, para que o irmão tenha mais oportunidade de acompanhar mais vídeos nossos lançados no canal. O programa de hoje, nesse podcast, o Pode Batalhar, o nosso convidado especial é o irmão Clemente Gonga. E vamos abordar um assunto muito importante. Segundo o BBC News, o Vaticano autoriza oficialmente pela primeira vez bênção a casais do mesmo sexo. Então vamos analisar este assunto e ver até onde o Papa Francisco tem chegado com as suas normas. O Vaticano anunciou nesta segunda-feira, 18 de dezembro, que os padres da Igreja Católica podem abençoar o relacionamento de casais do mesmo sexo. Esse é mais um movimento do Papa Francisco para poder reaproximar a comunidade LGBT, segundo o jornal BBC News. E o documento chamado Fidelcia Supplicans, segundo a Igreja Católica, não altera a doutrina oficial da Igreja a respeito do casamento. E o cardeal Vítor Manuel Fernandes, um dos prefeitos do gabinete do Vaticano, ele explicou acerca deste documento, acerca destas informações. Segundo ele, a nova norma dada pelo Papa Francisco implica um verdadeiro desenvolvimento do que é dito até agora sobre o que é uma bênção a respeito de um casamento. Segundo ele, chegaram a compreender a possibilidade de abençoar os casais gays. E a tradição, segundo eles, defende que o casamento tem um princípio, tem um padrão. Então, são esses padrões que nós vamos começar a analisar segundo aquilo que a Bíblia nos apresenta. Vimos que foi Deus quem estabeleceu o casamento. Então, o irmão Clemente Gonga poderá dar uma introdução daquilo que é o propósito de Deus sobre o casamento. De acordo com essas informações, o que é que o irmão Clemente Gonga tem a dizer? Mais uma vez, boa tarde. Na primeira instância, nós gostávamos de agradecer a Deus pelo convite que nos foi estendido no canal TV A Última Batalha. Nós estamos aqui diante do auditório, aos queridos ouvintes, falando a respeito de um assunto que já foi introduzido pelo nosso apresentador. Mas antes, porém, eu gostava de apresentar aquilo que é o ideal de Deus sobre a família humana. Nós gostávamos de fazer uma ênfase no relato da criação. Então, para já, nós vamos introduzir com o texto de Gênesis capítulo 1, versos 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, em outras palavras, foi o plano divino, quando o plano da redenção, o plano da criação foi estabelecido com o propósito de que a terra, ao ser criado, tinha que ter os habitantes. Então, um ponto aqui que nós vamos levar em conta é sobre a criação do ser humano. Estamos a falar a respeito do primeiro homem, e na qual foi criado. Propriamente estamos a falar de Adão e Eva. Então, eu gostava de levar o pensamento dos irmãos novamente no versos 27, versos 26 e verso 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre a face do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versos 27, onde está o nosso ponto principal. E criou Deus o homem à sua imagem, sublinhe isso, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Ou seja, nós encontramos aqui um ponto principal. Primeiro é que quando o homem foi criado por Deus, primeira coisa é que ele foi criado com a imagem e semelhança de Deus.
E outro ponto aqui é que a humanidade, ao ser criada, ela foi criada com dois gêneros, sexos opostos diferentes, macho e fêmea. Esse é o primeiro ideal de Deus. Outro ponto aqui também que nós vamos analisar é que quando o homem foi criado com um propósito, certo? Dominar os répteis, os seres viventes. Isso leva-nos a entender que, além dos seres viventes, o homem é o ser mais importante aqui no universo. Isto porque nós vamos perceber que quando o homem cai, não é? O Senhor teve que se desfazer da sua divindade e glória para vir resgatar o ser humano. Isso leva-nos a entender que o homem é muito precioso aos olhos de Deus. Então, o ponto que nós vamos frisar aqui é o casamento e o sábado. Por que nós vamos analisar esse ponto? O casamento, a Bíblia nos mostra que quem estabeleceu o primeiro casamento foi Deus. Quando é que este ato ou esse laço matrimonial foi estabelecido por Deus? Visto que o verso 27 diz-nos que o homem foi feito, não é, com sexos opostos, macho e fêmea. E aí nós vamos conseguir compreender que quando nós entendermos o plano de Deus com a família humana, vamos entender no grande conflito a contrariedade disso. Existem também casamentos contrários que foi estabelecido por Deus. Então eu gostava de enfatizar o verdadeiro casamento estabelecido por Deus, viajando no livro de Gênesis, capítulo 2, o versos 18. O versos 18 diz assim: E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Certo. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Ou seja, nós queremos dizer o seguinte a todos nosso auditório, nossos queridos ouvintes: acreditamos que este estudo vai passar pela Luanda toda, não só a nível do país. E nós queremos dizer o seguinte: quando Adão saiu das mãos do Criador, Deus, ao trazer Eva para Adão, uma das perguntas que nós poderemos talvez frisar aqui é: mas pouco antes de Deus trazer a Eva diante de Adão, será que Adão se sentia só? Será que a felicidade de Adão não era completa? Não é isso. O espírito de profecia, no livro Educação, a serva do Senhor nos explica de que mesmo antes de Deus trazer a Eva diante de Adão, Adão já desfrutava da felicidade. Então, a felicidade de Adão não dependia de um companheirismo, mas Deus viu a necessidade, não é, do homem em ter alguém como auxiliadora. Isso nós vimos de que quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora. Mas uma ênfase aí principal que nós devemos compreender é que quando Deus traz a Eva, nós vemos aí o ponto de um sexo diferente. Adão foi tirado a partir da costela do homem. Então, o primeiro casamento tem como objetivo de trazer o verdadeiro casamento estabelecido por Deus, e outro sim, trazer a felicidade do ser humano, e outra bênção é a multiplicação, ou seja, o homem tinha que dominar tudo. Mas não é só esse o objetivo. O objetivo do casamento também é fazer um ministério de maneira que honre e agrade a Deus na família humana. E outro aspecto é o sábado. Penso que por aqui, por enquanto, é o suficiente, que podemos dar o tempo ao nosso apresentador. Penso que tem mais pontos a debater, então gostava de dar o espaço ao nosso apresentador. Ok. A introdução do irmão Clemente foi uma introdução muito rica, e ele já estava a tocar em todos os aspectos que a gente queria aqui abordar. Então vamos indo devagar, né? Certo, perfeito. Então, vimos aqui na definição daquilo que é o casamento, de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta. O casamento é uma união que Deus estabeleceu lá no Éden, não de pessoas do mesmo sexo, mas de pessoas de sexo oposto, um homem e uma mulher. Mas aquilo que, de acordo com a modernidade, também a visão ocidental daquilo que é o casamento, muitas coisas já têm sido distorcidas, já não é a visão bíblica. Vimos que o Ocidente
isso já questionando e também convidando para ver se conversa também nesse aspecto, o Ocidente tem fugido muito daquilo que é os princípios bíblicos do casamento. E para que um casamento seja abençoado, exigem regulamentos e normas. Então, quais são essas normas para que um casamento seja abençoado e que tenha a bênção de Deus? Ok, obrigado pela questão. Sou grato pela pergunta feita. Para nós entendermos as regras e o princípio de um casamento estabelecido por Deus, o primeiro ponto é que o casamento, quem aprova primeiro é Deus. Esse é o primeiro ponto principal, quem aprova é Deus. E outro sim, Deus constituiu a sociedade civil num sentido de trazer a organização do casamento civil. Hoje, atualmente, temos não só o casamento religioso, assim quanto o civil. A primeira regra, Deus, ao estabelecer o casamento, é com o objetivo de o homem, como o homem foi criado com hormônios, por isso é que temos aí a expressão de que não é bom que o homem esteja só. O homem tinha que ter prazer na sexualidade quando assim acontece o ato matrimonial. Então, a regra principal, o primeiro ponto, nós encontramos que quem aprova o casamento é Deus. Fora disso, não passa de ideias ou tradições humanas. Há um mito, não é? Há um mito que se diz que quando alguém já pratica o ato sexual, mesmo antes de Deus aprovar, aí acontece o casamento. Mas, biblicamente, não é isso que a Bíblia nos apresenta. O primeiro casamento, ele acontece nos padrões divinos. Antes mesmo que o ato sexual aconteça, Deus tem que aprovar. Essa é a primeira regra. Não sei se até aqui temos mais algum ponto para irmos mais em frente e ultrapassarmos quanto à questão do casamento e outros pontos. Tipo, realmente, né? É necessário que Deus esteja no centro do relacionamento. Mas a questão é, quais são os meios para que um casamento seja abençoado? Já estamos a ver o Papa Francisco abençoar os casais do mesmo sexo. Agora, para que um casamento seja abençoado, vou repetir a pergunta, quais são os requisitos, de acordo com a Bíblia? Ok. Na pergunta feita, os requisitos para que o casamento seja uma bênção, primeiro, o casal em si, para que eles recebam uma bênção, primeiro é que eles têm Deus como alicerce. Deus como alicerce. E Deus é quem, através dos seres humanos, ele usa o homem no sentido de fazer a unção. Hoje, atualmente, temos o casamento religioso. O segredo principal para que o casamento seja uma bênção para a sociedade, não só, inclusive para os cristãos, é que nós precisamos compreender de que quando Deus une o homem à mulher, é no sentido de que esse casamento, se não glorificar Deus, ele corre o risco de ser atacado. Atacado por quê? Porque no grande conflito, no grande conflito, Satanás também tem o seu casamento, humanamente falando. Então, o objetivo com que Deus traz o verdadeiro casamento é para restaurar, contrafazer o falso, que hoje nós encontramos que o homem, a besta, que é simbolizada pelo sistema papal romano, hoje nós temos uma contrafação. E hoje, atualmente, nós vimos o casamento de sexos opostos, que nós vamos falar mais em frente. Mas como estamos a falar aqui, introduzindo a respeito do primeiro casamento, o plano de Deus para com os seres humanos, é o que a Bíblia nos mostra. Este ponto é muito importante. Para que um casamento seja abençoado, é necessário que Deus seja o centro. É necessário que Deus seja glorificado neste casamento. E existem princípios, por exemplo, o dote também é fundamental. Existem, por exemplo, lá na Europa, se bem que as culturas são diferentes, mas o dote ainda permanece como sendo um dos requisitos, para podermos constituir um matrimônio. Agora, para que o casamento seja abençoado, é necessário que também cumpra os princípios que Deus estabeleceu.
um homem e uma mulher. Deus nunca vai abençoar um casamento de dois homens. Deus nunca vai abençoar. Então nós vamos ver que o objetivo principal do Papa Francisco, segundo o BBC News, é aproximar-se da comunidade LGBT. E nós vamos ver no Grande Conflito, por exemplo, lá no capítulo 3, que fala da grande apostasia, o que aconteceu quando o cristianismo e o paganismo se juntaram, né? O que resultou? Vamos só ler o Grande Conflito. O Grande Conflito está aqui no primeiro capítulo, ou no terceiro capítulo, Grande Conflito, na página 46, diz o seguinte: esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia, como se opondo a Deus e exaltando-se acima dele. Então, a união entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado. Então, esta unidade que o catolicismo tenta buscar para poder unir-se com a comunidade LGBT pode também resultar em algo terrível. Como cristãos, não precisamos baixar as normas para poder atrair a atenção ou a inclusão de um povo. E nós vamos ver que o cristianismo começou a se destruturar desde o momento em que eles começaram a facilitar a entrada dos pagãos dentro do cristianismo. Tocando neste ponto, sobre a LGBT é uma sociedade, e já vamos falar brevemente, mas eu gostava de tocar aqui num ponto apenas. Sobre o casamento estabelecido por Deus, existem regras, conforme o nosso apresentador já disse aí, existem regras que nós temos o dotes, e aqui são regras bíblicas, nós vamos ver isso no povo de Israel, e foi acontecendo de geração em geração. São os primeiros passos para que o casamento se torne uma bênção, ou seja, pedir mãos aos pais, certo? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Esses requisitos são muito importantes, mas muito importantes para que o casamento se torne uma grande bênção. Por quê? Porque o quinto mandamento diz-nos que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias se prolonguem. Então, fora disso, não passa de um furto. Certo? Agora, falando sobre a LGBT, que atualmente o mundo cristão, ao fazer a mistura do paganismo com o cristianismo, isso gerando apostasia, e também vamos ver alguns pontos aqui, como é que o adventismo está sendo atacado pela LGBT. Primeiro temos gays, bissexuais e transexuais. Nessa sociedade da LGBT, ele tem como objetivo, até inclusive meses atrás, o Brasil ele lançou uma Bíblia renomadamente LGBT, onde nessa Bíblia eles tiraram todos os versos onde tinha as ordens de Deus proibindo a união de homens, de união de sexos iguais, de sexos idênticos. Não é? Eles tiraram onde Deus trata essa união como uma abominação. Recitaram toda a citação, quer dizer para eles a união de gênero, sexo do mesmo gênero é aprovada. Mas a Bíblia, em Levíticos capítulo 18, versos 22, ele diz-nos que é abominação diante do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia, para não ser as nossas próprias palavras. Levíticos capítulo 11, capítulo 18. Conforme íamos dizendo, a LGBT tem como objetivo de contrafazer aquilo que Deus proibiu. Deus diz assim, no versos 22, ele diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Na Bíblia LGBT, ao analisarmos esse verso, infelizmente não vamos encontrar. O mesmo versos 23, diz assim: e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora diante da tua face, porque fizeram todas estas coisas. Por isso foram enfadados diante
deles. Ou seja, prezados irmãos, aos nossos queridos ouvintes que nos ouvem atentamente, a LGBT é uma sociedade secreta, não é, proveniente do satanismo, que vem propagando a união não só de homem para homem, assim quanto de mulheres para mulheres. Tem surgido uma pergunta que diz assim: o homossexualismo, será que é pecado? A Bíblia nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Como é que podemos entender o homossexualismo? Mas nós não podemos primeiramente definir se é pecado ou não, sem nós sabermos o que é o homossexualismo. O homossexualismo, a definição em si já mostra que é uma prática sensuais de gênero do mesmo sexo, ou seja, de homem para homem, tanto de mulheres para mulheres. Agora, a Bíblia nos traz uma ênfase sobre essa união. Será que a Bíblia prova? Visto que atualmente vimos um documento, não é, na encíclica papal, e um dos meios que também faz parte da besta de Apocalipse capítulo 13, versos 8. Isso leva-nos a esse capítulo. Então, ouviu-se a partir de internet, entre outras fontes de informações, sobre o Papa Francisco, não é, trazendo bênção sobre essa junção. Será que a Bíblia é a favor disto? Então, outros pontos nós vamos analisar com base à Bíblia, não é? E algumas fontes relativamente a este conceito. Para já, eu vou buscar algumas fontes aqui sobre o homossexualismo. Um dos perigos que nós vamos ver aqui é que Deus, na verdade, não criou o homem com hormônios, não é? Tipo assim, com tendências, por exemplo, o homem tem um gênero, não é, masculino. E tem surgido o mito de que às vezes nós já nascemos assim, com a tendência de talvez sermos gay. Mas a Bíblia não nos diz isso. A mudança é a nossa prática, é a nossa atitude, não a nossa condição. A mudança do gênero é a nossa atitude. Isso nós vimos aqui sobre a LGBT. Deus criou o homem com as suas capacidades intelectuais, sua imagem e semelhança. Mas nós vamos ler aqui algumas fontes que diz assim: Papa Francisco fala sobre sexo e descreve uma das coisas belas, não é, que Deus deu ao ser humano. Papa Francisco fez algumas declarações no novo documentário que juntou o Pontífice de Jovens, onde foi questionado sobre direitos LGBT, aborto, pornografia, sexo, fé e abuso sexual dentro da Igreja Católica. Ao longo do documentário, Papa Francisco respondeu umas questões dos jovens, onde se referiu à masturbação, a afirmar que exprimir-se sexualmente é uma riqueza. Tudo que diminui a verdadeira expressão sexual diminui e gosta esta riqueza. Em relação às pessoas LGBT, Papa Francisco disse que devem ser acolhidas pela Igreja Católica. Todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas. Não de todas as pessoas de Deus. Deus não rejeita ninguém. Deus é Pai. E eu não tenho o direito de expulsar ninguém da igreja, terá dito. Pelo menos até aqui nós vimos essa informação de que o Papa traz essa informação no sentido de acolher tais homens. Isto por quê? Porque alguns têm tendência de mudar essa prática. Outros sim, qual? Deus ama sim os homossexuais, tá certo? Deus ama os homens da sociedade LGBT, mas não ama as suas práticas, certo? Então, esse é um dos pontos aqui que nós vamos analisar sobre a mudança do gênero humano, falando relativamente sobre o homossexualismo. A prática do homossexualismo realmente não é de hoje, é aquilo que disseste, faz parte de uma sociedade secreta. Nós vamos ver que nas religiões pagãs já se praticava isso. Isso servia como meio de adoração dentro da religião pagã. Nós vamos encontrar, por exemplo, os sodomitas. Hoje a prática de homossexualismo em algumas versões, alguns dicionários, quando o homem não faz o uso natural daquilo que Deus propôs, chamam de sodomismo. A olhar para uma sociedade em que isto será progressivo. Por exemplo, a Igreja Católica
nós vamos ver que alguns analistas dizem que existe uma progressão dentro da Igreja Católica, está a ser uma igreja progressista, porque devido a essas causas, eles querem seguir o progresso da humanidade e se conformar para atrair mais fiéis, mais membros. Então vamos ir com aquilo que é a tendência da sociedade. Mesmo nós como adventistas, corremos nesse risco. Até há relatos em um estudo específico, vamos poder abordar sobre isso de uma forma mais detalhada, com mais prova, mais convicção, se realmente existe uma comunidade LGBT dentro do adventismo, porque eles têm crescido bastante. E o facto de eles serem LGBT não quer dizer que eles têm que receber a bênção do casamento, porque uma união entre um homem e uma mulher, se não receber a bênção de Deus, essa união é uma união que Deus não é presente, Deus não aprova. E realmente essa bênção é concedida por um ministro, por um pastor do Evangelho. Um casal de namorado não pode chegar em um momento e dizer que não, vamos chamar um pastor, simplesmente abençoe e já está. É necessário que se cumpra certos regulamentos e princípios. Já vimos aqui o dote, deve-se fazer o pedido aos pais e deve-se seguir todo aquele ritual até chegar ao casamento de acordo com a vontade de Deus. Agora, dentro daquilo que são as informações do CNN, por exemplo, ou do BBC News, vamos ver que, segundo alguns analistas, eles dizem que há uma tendência também de se batizar os transexuais. O movimento transexuais tem clamado por batismo. E a Igreja Católica está a batizar. Por exemplo, na Bélgica, na Alemanha, já há igrejas que estão a batizar, igrejas que estão a consagrar os casamentos e permitindo com que isso se propaga. Então, até onde nós vamos chegar com esta prática? Olha, na verdade esse é um assunto muito sério, muito sério. Desde já eu gostava de pôr aqui um ponto, é que Deus não abençoa a união de gênero de sexos idênticos. Deus abençoa a união de gênero de sexo oposto, homem e mulher, humanidade de gêneros diferentes, seguindo o regulamento, não é? Daquilo que nós já acabamos de frisar aqui, os dotes, os pedidos aos pais. Isso sim é a maior bênção que um ser humano pode receber. Sobre o batismo, eu em particular, com base na Bíblia, Deus apenas abençoe os ex-homossexualistas, aqueles que decidem abandonar o ato do homossexualismo. Isto sim, ao receberem Jesus Cristo como seu salvador pessoal, eles automaticamente recebem o batismo. Por exemplo, anos atrás, aqui no quilômetro 30, havia um homossexual. Ele, ao receber a mensagem adventista do sétimo dia, não é? Mensagem forte, ele decidiu abandonar o homossexualismo e foi batizado. Hoje, ele segue os princípios que a Bíblia orienta. Então, isso dá-nos a entender que o homossexualismo não é uma condição, é prática, mais prática. Logo, nós dizemos o seguinte: Deus ama sim os homens da LGBT, Deus ama os bissexuais, os transexuais, os homossexuais, mas as suas práticas o Senhor abomina. Por isso é que em 1 Coríntios, nós vamos capítulo 6, versos 9, diz que nem os beberrões, nem os comilhões de carne, nem os efeminados, que quer dizer o movimento feminista, estes não herdarão o reino do céu. Logo dá-nos a entender que nenhum ser humano é abençoado, quer seja pela sociedade religiosa, que é misto, paganismo com cristianismo. Não existe bênção, a bênção é humana e não divina. O homem é abençoado quando abandona a prática. Por isso é que nos céus só irá ex-homossexualista, não o homossexualista. É mais ou menos isso. Então, outro sim, nós vamos ver também o perigo da LGBT dentro do adventismo, por quais meios elas se introduziram dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu não sei se neste momento já podemos ver essa informação ou aguardamos. Então, o irmão Clemente tem aqui algumas informações. Como é que se introduziu o LGBT dentro do adventismo, né? Porque essa comunidade tem crescido. Nós vamos ver que Deus fez a família
A família, ou melhor, a sociedade é formada por famílias. E são elas que acabam por compor aquilo que é a igreja, aquilo que é a sociedade em geral. Toda a sociedade surge de uma família. E o bem-estar da sociedade depende do bem-estar da família. Eu não vejo um bem-estar de uma família de transexuais ou de homossexuais. Que princípios, que valores poderão transmitir à sociedade? Que valor, que princípio? Pelo contrário, a Bíblia diz que essa prática é uma abominação, é uma aberração, é um ato repugnante. Um homem se envolver com um homem igual. Então, que tipo de moral vamos ter com uma sociedade onde as famílias homossexuais estão a se juntar? E vi também um dos relatos de um dos jornais que fala sobre o homossexualismo. Ele dizia que é normal, se pessoas que são homossexuais buscam a Deus, estão em conformidade com as coisas moral da sociedade, se eles buscam a Deus, é normal eles receberem a bênção de Deus e viverem como um casal feliz. É normal. Então, esta normalidade que o mundo está a defender, que é contra os princípios bíblicos. Então, nós vamos ver aqui as informações que o irmão Clemente tem concernente à introdução do LGBT dentro do Adventismo.